O ritmo da vida de Jesus, sem dúvida, estava fortemente marcado por sua missão, pois o seu desejo era satisfazer a necessidade da humanidade de tal forma que o homem pudesse ver restabelecida a sua comunhão com Deus. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Ari Marinho e este é o meu canal no YouTube. Chegamos hoje ao 11º episódio da série Aspectos Práticos da Vida Cristã. Cristo jamais esteve na arquibancada da vida. Sua missão lhe concedia a dádiva de estar no palco da vida, promovendo-a por onde passava. O ritmo da sua vida, sem dúvida, estava fortemente marcado por sua missão, pois o seu desejo era satisfazer a necessidade da humanidade de tal forma que o homem pudesse ver restabelecida a sua comunhão com Deus. Uma das mais fortes expressões do estilo de vida de Cristo, quando esteve entre nós, foi a promoção da adoração. Por onde passava, Cristo fazia com que a adoração encontrasse um ambiente propício para ser praticada. Vejamos algumas passagens bíblicas que expressam essa realidade. Quando nasceu, Jesus foi adorado pelos pastores que o viram ainda deitado na manjedoura. O texto de Lucas capítulo 2, versículo 20, afirma o seguinte: Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Quando ainda era uma criança, com aproximadamente 2 anos de idade, Jesus promoveu a adoração na vida dos magos que vieram do Oriente para vê-lo. Mateus capítulo 2, versículo 11, afirma o seguinte sobre os magos do Oriente: Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Certa ocasião, Jesus curou um paralítico em Cafarnaum. Uma das consequências foi a adoração a Deus por parte das pessoas que haviam presenciado aquele milagre. O texto de Marcos, capítulo 2, versículo 12, afirma o seguinte: Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Quando Jesus ressuscitou o filho de uma viúva na cidade de Naim, a adoração a Deus foi promovida naquela cidade. Lucas capítulo 7, versículo 16, descreve que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Quando andou sobre as ondas do mar e acalmou a tempestade, Jesus proporcionou a adoração na vida dos seus discípulos. O texto de Mateus 14, versículo 33, aborda o seguinte: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, algumas pessoas o adoraram. Mateus capítulo 28, versículo 9, diz o seguinte: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. No mesmo sentido, o texto de Mateus capítulo 28, versículo 17, apresenta a seguinte narração: E quando o viram, o adoraram. Além de todas essas referências, não podemos esquecer que Jesus ensinou a maneira correta de adorar. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 16, é significativo quanto ao modo como devemos viver. Esse texto diz o seguinte:
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este é o modo de viver que promove a adoração. São as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas obras e o resplandecer da nossa luz que promoverá a adoração a Deus. Já ouvimos que a nossa humanização, assim como a humanização de Jesus, deve compreender algumas etapas: nascer, crescer, viver e morrer. Em todas estas etapas, Cristo é o nosso modelo. Viver é promover a vida, é deixar de ser mero espectador e passar a ser um promotor da vida. Quando promovemos a vida, a nossa luz resplandece diante dos homens e Deus é glorificado. Pense nisso. As ações de Cristo promoveram a adoração. O mesmo deve acontecer com as nossas ações. Que as pessoas que estão à nossa volta glorifiquem a Deus quando contemplarem as nossas ações. Como vimos nas lições anteriores, o modo como Cristo viveu foi marcado pelo poder de Deus. O seu nascimento, suas obras, sua ressurreição e o seu ensino, tudo era marcado pelo poder de Deus. Havia poder em cada uma das atividades realizadas por Jesus. Este modo de viver, cheio do poder de Deus, foi responsável pela promoção da adoração. Busquemos então o poder de Deus, busquemos uma vida cheia desse poder. Vivendo assim, as pessoas que estão ao nosso redor serão conduzidas à adoração. A nossa vida fará com que estas pessoas sintam o desejo de olhar para Deus e adorá-lo. Encerramos aqui o 11º episódio da série Aspectos Práticos da Vida Cristã. No estudo de hoje, nós aprendemos que o ritmo da vida de Jesus, sem dúvida, estava fortemente marcado por sua missão, pois o seu desejo era satisfazer a necessidade da humanidade de tal forma que o homem pudesse ver restabelecida a sua comunhão com Deus. Contamos com a sua audiência nos próximos episódios desta série. Não esqueça de deixar o seu like nesta postagem, inscrever-se em nosso canal caso não o tenha feito ainda e, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Obrigado por sua parceria com o nosso canal e até o próximo episódio dessa série. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.